Deus, nós pedimos a Ti a Tua visitação nesta hora. O Senhor, ó Pai, tem estado conosco, tem operado, ó Deus, grandes coisas neste lugar. E que hoje não seja diferente, ó Pai, que o Teu Santo Espírito possa conduzir e direcionar todas as coisas. Pai, nós nos colocamos na Tua presença, ó Deus, dispostos, ó Pai, a ouvir a Tua voz, a adorar a Ti, engrandecer o Teu nome, Senhor. Então, tudo que for feito aqui, Pai, que seja feito para a Tua glória, para a Tua honra, e que o Senhor possa estar dirigindo todas as coisas, ó Pai. Que o Teu Espírito Santo possa falar ao coração de cada um que aqui está, Senhor. É o que nós te pedimos nesta hora, Deus. E já te agradecemos, crendo no milagre que o Senhor há de operar nesta noite, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. A palavra de Deus, a Bíblia fala assim em Salmo
Salmo 150, que tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Amém? Então, sempre que a gente puder, a gente tem que estar louvando ao Senhor, tem que estar falando com Deus, cantando louvores a Ele. Imaginar o dia e o meu nome irá chamar pra um lugar muito distante, onde nunca haverá nem fome, nem sede, nem pranto, nunca haverá, nem fome, nem sede, nem pranto, nunca haverá. O Cordeiro que está no trono apacentará e me servirá de guia para as fontes das águas da vida, me levará. Fico a imaginar o dia irá chamar pra um lugar muito distante, onde nunca haverá nem fome, nem sede, nem pranto, nunca haverá. Nem fome, nem sede, nem pranto, nunca haverá. O Cordeiro que está no trono apacentará e me servirá para as fontes das águas da vida, me levará. O Cordeiro que está no trono apacentará e me servirá de guia para as fontes das águas da vida, me levará. Primeira Reis 19:19.
19? Isso. A palavra de Deus fala assim: assim partiu Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou Eliseu os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Respondeu-lhe Elias: vai, volta. O que te fiz eu? Assim Eliseu o deixou e voltou. Tomou a junta de bois e os matou. Com os aparelhos dos bois cozeu a carne e a deu ao povo e comeram. Então se levantou e seguiu a Elias e o servia. A palavra de Deus hoje é uma palavra muito simples, é uma palavra que muitas vezes a gente quer falar da Bíblia, quer falar das coisas de Deus, quer falar sempre assim, coisas interessantes que entra no coração da gente e faz dar frutos instantâneos às vezes. Mas a palavra de Deus ela é muito simples no geral. A gente que complica, as coisas de Deus é muito simples. E aqui está contando a história de Elias e Eliseu. Elias era um profeta muito abençoado, que Deus usava ele muito para falar com o povo de Deus, né? E ele operou alguns milagres. E diz a palavra de Deus que certa feita ele encontrou Eliseu. Eliseu era um jovem simples, que trabalhava na lida, na área rural. E então Eliseu estava ali e viu a Elias e o coração dele pulou ali naquela hora. Ele sentiu algo diferente. E no coração dele ele sentiu que ele queria e ele ia seguir a Elias. Então Eliseu falou para Elias, eu posso pelo menos despedir do meu pai e da minha mãe? Elias falou, pode, vai lá, despede do seu pai e de sua mãe. E a pergunta que ele fez, o que te fiz eu? Ele não nem entender direito, às vezes ele não estava entendendo na sua pessoa. Mas eu tenho certeza que Deus naquela hora mostrou para ele, não o que Eliseu era, mas mostrou para ele o que Eliseu poderia ou que iria ser no futuro. Que seria um grande profeta, o seu sucessor. E a palavra de Deus diz que Eliseu então foi até a casa dele, voltou e falou, agora a gente pode ir. Matou os bois, deu para todo mundo, a carne cozida. E caminhou durante muito tempo com Elias. Então Elias perguntou para Eliseu, o que queres que eu te faça? O que você quer de mim? E Eliseu pegou e respondeu, falou assim, eu quero a porção dobrada do seu espírito. Ou seja, aquilo que Deus faz na sua vida, eu quero que quando Ele for fazer na minha, Ele faça em dobro. Porque ele era o primeiro que seguia Elias. E no Antigo Testamento, de Gênesis até Malaquias, que vai para o Antigo Testamento, eles não viviam na graça. A graça é favor não merecido. Então, as coisas tinham certas regras. E a primogenitura era uma delas. Então, ele era o primeiro filho de Elias. Ou seja, ele tinha o direito na porção dobrada. E Elias então falou, se você me seguir, e quando eu for levado aos céus, se você tiver e ver e pegar a minha capa, Deus vai te dar a porção dobrada. E a palavra de Deus conta, se a gente for ler a história de Eliseu, conta que Eliseu não desgrudava de Elias para nada. Ele não desgrudava, ele vivia junto, e ele viveu junto a tal forma que quando Deus mandou a carruagem de fogo, mandou o vento para buscar Elias, que Elias não morreu, ele foi levado aos céus, ele foi arrebatado, diz a palavra de Deus que a carruagem de fogo não veio para levar Elias, veio para separar Eliseu de Elias. Porque os dois andavam tão junto e Eliseu não desgrudava dele. Então aquela carruagem de fogo deu um susto em Eliseu. E Eliseu caiu e então o vento levou Elias, de tão grudado que ele era. E a palavra de Deus conta que Eliseu pegou a capa. E assim como foi o desejo do coração dele que ele recebesse porção dobrada do espírito de Elias, ele recebeu. E dali adiante ele operou vários milagres pelo Espírito de Deus. E certa feita ele estava passando por um lugar onde tinha vários trabalhadores que trabalhavam cortando lenha. E um dos trabalhadores estava chorando, desesperado, sem saber o que fazia. Então Eliseu falou, o que aconteceu com você? Ele falou assim, eu estava aqui trabalhando, arrumei um machado emprestado, estava aqui trabalhando.
E no meio do trabalho, o machado espirrou da minha mão e caiu no rio, no mar, e afundou. E eu não sei mais o que fazer. Então, Eliseu foi até a beirada daquela água e falou assim, não, algo vai acontecer aqui. E Eliseu estendeu a capa sobre aquela água e o machado, que era de aço maciço, aço fundido, boiou sobre a água e Eliseu foi e pegou com as próprias mãos. Esse era Eliseu. E quando Elias viu a Eliseu, Eliseu viu a Elias, Eliseu era simplesmente um jovem, ele não tinha nada para oferecer, ele não tinha nada, ele não tinha sabedoria, ele não tinha entendimento das coisas de Deus. Mas o que eu quero dizer com isso? Que a gente, em todo tempo, a gente é como o diamante. O diamante, ele bruto, se você for achar ele, se você estiver passando por um lugar cheio de lama, que tiver um diamante bruto no meio da terra, você vai chutar ele e não vai saber o que é. Porque o diamante, para ser bonito, para a gente achar ele bonito, primeiro ele tem que tomar pancada. Primeiro ele tem que ser surrado, ser arrancado a casca grossa dele. Muitas vezes a gente é assim. A gente sabe de muitas coisas que Deus quer da gente, a gente simplesmente a gente ignora. É mais fácil muitas vezes a gente deixar de lado. Essa reunião que a gente está fazendo aqui, eu deixei de lado isso muito tempo. Casca grossa, até que Deus veio e arrancou essa casca grossa. E assim é com cada um de nós. A gente nada mais é, cada um de nós, como diamantes brutos, sujos de barro, casca grossa. Mas se a gente se lançar na mão de Deus e deixar Deus fazer aquilo que Ele tem para nós, Ele vai lapidando, vai lapidando. E no fim de tudo, sai uma joia preciosa, muito valiosa, principalmente para Deus. Porque Deus deu por cada um de nós, como diamante brutos, tudo que Ele tinha. Ele não deu uma simples oferta, Ele deu tudo. Ele deu seu Filho. Ele deu tudo que Ele tinha. E a palavra de Deus diz que certa feita Eliseu ficou doente. Mesmo operando muitos milagres, ele ficou doente. Então, essa doença acabou matando Eliseu. Eliseu morreu. Só que a palavra de Deus conta que quando Eliseu morreu, ele foi sepultado. E passou-se o tempo. E de tempo em tempo, na cidade onde Eliseu tinha sido sepultado, na cidade dele, tinham pessoas de fora, de outras tribos, que vinham e saqueavam a cidade de Deus. E conta a palavra de Deus que certa vez eles estavam sepultando um homem, um soldado de guerra que havia morrido na guerra. E o povo sepultando a família, e os familiares sepultando ele. Então, esse povo de fora veio para saquear e jogou o corpo desse homem dentro da cova de Eliseu. Porque, como Eliseu queria a porção dobrada do espírito de Elias, ele teria que fazer o dobro daquilo que Elias fez. E Elias fez 7 milagres, operou 7 milagres, aconteceu. E até então, até a morte de Eliseu, apenas 13 milagres haviam sido feitos através de Eliseu. Mas a palavra de Deus fala assim, que tem um versículo que fala que ainda que esteja morto, viverá. E então a palavra de Deus fala que quando eles jogaram aquele soldado morto dentro da cova de Eliseu, o soldado ressuscitou. O que eu quero dizer com isso? Quem faz a obra não é a gente. Quem opera o milagre não sou eu, não é você, não é ninguém. É apenas Deus. O que a gente precisa fazer? Deixar Deus fazer. Só isso que a gente precisa. Deus não quer nada da gente, nada. Deus não quer nada, absolutamente nada, de nenhum de nós. Deus não espera nada, nenhuma, assim, alguma coisa extraordinária que vá surpreender a Deus. Deus não precisa disso. Porque a palavra de Deus fala que Ele é imutável. Ele é o princípio e Ele é o fim. Ele é o autor e consumador de todas as coisas. Então Deus só espera que a gente deixe Ele fazer as coisas nas nossas vidas. É só isso. Porque por maior, a Bíblia fala, tem um versículo que fala, que por maior que seja, quer ver? Isaías 64, 6. Olha o que a palavra de Deus fala. Muitas vezes a gente faz alguma coisinha, a gente bate até no peito e fala, eu fiz tal coisa. Mas olha o que a palavra de Deus fala. Todos nós somos como o imundo, e todos os nossos atos de justiça, como trapo de imundícia. Todos nós caímos como a folha, e os nossos pecados, como um vento, nos arrebatam. Ou seja, a gente não tem nada para oferecer para Deus.
Então Deus não espera. Muitas vezes a gente vê um santarrão por aí falar que você não pode isso, você não pode aquilo. Realmente tem coisa que a gente não pode fazer. Matar ninguém pode matar. Roubar ninguém pode roubar. Mas a única coisa que Deus espera da gente é a gente deixar Deus fazer. É deixar Deus agir nas nossas vidas. Amém? Às vezes a gente na vida da gente, a gente está tão corrido que a gente esquece de falar com Deus. A gente esquece de tirar ali que seja 2 minutinhos para falar com Deus, levantar de manhã. A oração do Pai Nosso, quando Jesus Cristo deixou para nós, Ele deixou uma oração, não era uma oração para fazer durante o dia, não era uma oração para fazer durante a noite. Ele queria mostrar que era uma oração para ser feita de manhã. O próprio Jesus, ele levantava de manhã, ele levantava, eu vi um estudo certa vez que fala que Jesus levantava cerca de 2, 3 horas antes do sol nascer. E lá na terra onde Jesus viveu, o sol nasce em torno de 6 horas, ou seja, 3, 4 horas da manhã, Jesus já estava de pé orando. E a vida de Jesus não era fácil. Só que Jesus, o que ele fazia? A única coisa que Jesus, mesmo sendo Deus na terra, a única coisa que ele fazia, ele deixava Deus agir sobre a vida dele. Ele deixava o Deus Todo-Poderoso fazer os milagres, operar os milagres através dele. E é isso que Deus quer de nós. Deixar Deus fazer. Deixar Deus operar o milagre nas nossas vidas. Deixar Deus nos usar. Deixar Deus falar no nosso coração cada vez que a gente levantar de manhã, falar com Ele, abrir a Bíblia, ler um salmo, ler um versículo de um salmo. Abri aqui aleatoriamente, Salmo 112. Louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. Isso é o que Deus espera da gente. A gente apenas abrir a palavra dele sem esperar algo em troca, mas simplesmente para fazer a vontade de Deus. Amém? Então que a gente possa colocar as nossas vidas diante do Senhor e falar assim: Senhor, eu vou pelo menos tentar. Eu vou pelo menos tentar. Porque depois que a gente começa a fazer isso, desperta um desejo na gente de fazer mais. De fazer além do que simplesmente Deus espera da gente. Por isso que existem grandes milagres que acontecem por aí. Por isso que Eliseu operou vários milagres. Porque ele se dispôs. Ele deixou Deus fazer. Ele andou e seguiu Elias e aprendeu. Ele buscou aprender aquilo ali. Ou seja, ele fez além de deixar Deus fazer, ele procurou aprender. E é isso que Deus espera de cada um de nós. Tem uma passagem na Bíblia, agora eu não vou lembrar onde que fala que a gente é como a pérola. A pérola, para ela existir, a ostra tem que morrer. Ou seja, o que isso significa nas nossas vidas? A nossa vontade nessa terra não pode existir. Não que não pode existir, a gente tem vontade, eu tenho vontade de comer um doce, eu vou lá e como um doce, não é isso que eu estou dizendo. É aquela coisa que é o eu, o nosso eu. Mas eu acho que isso não é assim. Vai na palavra de Deus, pede para Deus, ora, fala: Senhor, é assim ou não é assim? Eu li aqui na Bíblia, mas é assim ou não é assim? O que o Senhor está esperando de mim? O que o Senhor quer de mim? Eu estou aqui falando para o Senhor, é o que eu sei fazer, é o que eu posso fazer. E a oração, ela não é uma coisa bonita, que ela não precisa ter palavras bonitas. Senhor, maravilhoso Deus. Não é isso. É falar aquilo que o coração está cheio. Porque a palavra de Deus fala que Deus conhece e sonda o nosso coração. Então não adianta a gente estar com o coração amargurado, coração triste, e chegar diante de Deus: Senhor, eu estou muito feliz na sua presença. Deus sabe de todas as coisas. Então a gente tem que ser sincero com Deus, porque Deus conhece todas as coisas. E Eliseu fez isso, ele foi sincero com Deus. E Deus operou muitas coisas na vida de Eliseu. Amém? Através da vida de Eliseu. E uma coisa que a gente precisa deixar nessa vida é um legado. Se eu e você fôssemos bandidos, o legado que a gente ia deixar depois que a gente partisse dessa terra seria um legado de bandido. A gente ia deixar para os nossos filhos, para os nossos amigos, para os parentes: aquele lá foi bandido. Agora, se nós nos dispusermos a deixar Deus fazer o que Ele tem para fazer nas nossas vidas, o legado que a gente vai deixar, porque ninguém vai ficar para semente. Ninguém. A palavra de Deus fala que a nossa vida é como uma sombra, que ela vem e passa. É como a neblina, da mesma forma. Neblina, se levanta de manhã, está aquela neblina, que 10 minutos não tem mais. A palavra de Deus fala que a vida da gente é assim. E se a gente for parar para pensar no hoje, a gente fala assim: nossa, hoje eu estou com 29 anos. Parece que foi ontem eu estava com 18. Parece que foi ontem eu estava no rancho do André com 8, 9 anos, 7 anos, não sei, 6 anos. Parece que foi ontem.
Então se a gente começar a lembrar, a gente vai ver que a vida da gente é muito rápida. E o legado que a gente tem que deixar é o legado para todo mundo. Quando a gente partir dessa terra, é assim, ó. Aquele homem e aquela mulher era servo de Deus. Essa é a melhor coisa. É a melhor coisa, é deixar o exemplo, é deixar o testemunho. É aquilo que Deus tem assim para fazer nas nossas vidas. E Ele faz porque a gente deixa. E as pessoas olham para a gente e vê a gente como espelho. É isso que a gente deve ser nessa terra. Espelho. Sal da terra. A palavra de Deus fala isso. Luz para essa terra. É para isso que a gente foi feito. Amém? Então que a gente possa deixar Deus operar nas nossas vidas. Amém? Amém. Vou dar mais um cântico. Vou fazer. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o teu amor, sem o teu perdão, seria de mim? Deus me amou tanto e entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Mesmo sendo assim, fraco e pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o teu amor,